Foram exatos 7 dias úteis. Isso mesmo, 7 dias úteis desde que fiz a troca da minha carta estrangeira de Angola para a carta portuguesa de Portugal, ou seja, a carta europeia. Então, eu aqui neste vídeo vou explicar os detalhes de forma clara e precisa de como é que eu fiz o procedimento da troca da carta de condução. Eu fiz um vídeo quando fui lá para o IMT e trouxe o comprovativo. Fiz um vídeo mostrando que já fiz a troca, vi com o comprovativo, mostrei para vocês e eu coloquei uma condição. Para quem quer saber como é que eu fiz, diga nos comentários eu quero. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte será o processo antes de ir no IMT e o processo depois de ir no IMT, ou seja, o que acontece, o que tu vais fazer antes de ir no IMT e após ir no IMT. Todo esse processo eu vou explicar aqui em duas partes. Vamos lá. A primeira pergunta é como é que eu fiz a troca da carta de condução, certo? Então, eu vou destacar aqui, primeiramente, os documentos necessários, depois eu vou explicar o procedimento de troca e só depois eu vou explicar quanto tempo fez de espera, ou seja, totalizando, não é? Ou sobre o tempo de espera. Vamos lá. Acerca dos documentos. Primeiramente, para fazer a troca, tu tens que fazer no novo portal do IMT. Agora tem a possibilidade de fazer online, carregar os documentos online. Não precisas, não é mais como antigamente, não é? Que a gente tinha que ir lá para o IMT e fazer todos os procedimentos e tudo mais. Agora tu carregas os documentos online e depois terás a aprovação do IMT e após a aprovação, só assim que terás que ir lá para o IMT, levar a tua carta estrangeira para a tua carta portuguesa, para receber a tua carta portuguesa. Então, quais são os documentos necessários para trocares a tua carta estrangeira para a tua carta portuguesa? Os documentos a anexar no formulário, ou seja, os documentos que eu precisei para fazer a troca, são os seguintes. Fique atento no vídeo porque o último documento é o mais importante. Então, fique até o final do vídeo. O primeiro documento é a tua carta estrangeira. É claro, se tu estás a trocar a carta, tens que ter a tua carta estrangeira, não é? Não precisa, necessariamente é um documento indispensável, a tua carta estrangeira. Este é o primeiro documento, a tua carta estrangeira. O segundo documento é o conjunto do teu documento de identificação. Ou seja, dos documentos de identificação, os que eu anexei são o NIF, o teu número de identificação fiscal, o teu passaporte, com as páginas bem escaneadas, a página onde consta os teus dados e a tua fotografia, não é? E o domicílio fiscal, nesse caso, a tua morada fiscal, o atestado de morada. Até porque tu terás a opção de colocar a morada onde queres que a tua carta chegue. Imaginemos que tu tens o teu domicílio fiscal num outro local e tu estás a morar numa outra casa, tu podes colocar a morada, não é? Por opção da casa onde o CTT vai levar a carta, certo? Vamos lá. Então, este é o segundo documento. O terceiro documento é o NIS, certo? Que é o número de segurança social. Também carreguei lá no site. Isso muitas das vezes tem sido opcional. Há casos que não carregam. E o quarto documento é o número do utente, certo? O quarto documento é o número do utente. O número do utente porque depois vocês vão entender. Por causa do teste psicológico, ou seja, o teste de aptidão para a carta de condução. Certo? Esse é o quarto documento, que é o número de utente, certo? E o quinto documento é o que referi há pouco tempo. É o atestado médico de aptidão de carta de condução. Olha, este atestado médico tu podes tratar online. Eu fiz online e durou apenas 30 minutos. Depois, para quem quer saber como é que eu fiz online, deixa-me uma mensagem. Só para dizer que fiz no Doutor Online, num site Doutor Online. Fiz o pagamento e tudo mais. Mas para mais informações, deixa uma mensagem no privado para explicar sobre esse ponto, se quiseres. Atestado médico, não necessariamente, ou seja, o atestado de aptidão não necessariamente tens que fazer online, não é obrigatório, mas é bom online porque tu vais dar o seguimento ao processo e ao mesmo tempo podes fazer isso. E depois voltar lá na página do IMT para você dar seguimento ao seu processo. Depois vais entender tudo no final porque é que eu estou a dizer isso. E o sexto documento é o certificado de avaliação psicológica.
Mas o certificado de avaliação psicológica, preste atenção, o certificado de avaliação psicológica é só para quem pretende trocar a categoria C, D ou E. Porque a minha categoria foi B, ou seja, B é B1. No meu país, a minha carta, eu tinha a categoria da carta profissional, ou seja, mas esta carta de condução profissional aqui eu mesmo lá tinha, referia à categoria B, neste caso, que pode conduzir automóveis particulares e de empresas, e também, em alguns casos, pode conduzir essas carrinhas, nesse caso. Mas não é para caminhões, que são o C, D, ou seja, os pesados, não é? Então, esse sexto documento, certificado de avaliação psicológica, é opcional porque não é necessariamente opcional, é obrigatório para quem tem essas categorias de carta de condução C, D ou E. O sétimo documento é a tua autorização de residência, certo? A autorização de residência ou o teu título de residência. Se você tem a residência da CPLP, também não tem problema. É uma autorização de residência. E, nesse caso, se tiveres a CPLP já caducada, tens que anexar a CPLP junto com o teu documento de prorrogação, ou seja, daquele documento comprovativo que tu já fizeste a renovação, certo? E o último documento, que é o documento mais importante, que é o oitavo documento, é a tua declaração de autenticidade da carta de condução, certo? Muito importante. E este documento, antes de dares início ao teu processo, aconselho que este seja o primeiro documento que você procurar a tratar, ou seja, porque é um documento que vem a partir do teu consulado, do consulado de origem do teu país, ou seja, podes tratar a partir do teu país, de alguém envia para aqui. No meu caso, eu não tratei no nosso consulado aqui em Portugal, no consulado de Angola aqui em Portugal, eu tratei lá mesmo em Angola, pedi para alguém ajudar-me nesse processo, tratou e depois enviou para aqui, percebes? Esse documento é muito importante, por quê? Porque sem esse documento você está condicionado, porque não tem como verificar a veracidade da tua carta de condução. Até porque este documento aqui comprova que a tua carta de condução é mesmo válida, é mesmo credível, até porque eles entram em comunicação com os órgãos de lá, porque normalmente as nossas cartas de conduções estrangeiras, para quem é da CPLP, tem um acordo que tu podes utilizar a tua carta aqui, pois é? Exatamente. Então, podes conduzir com a tua carta de condução de Angola, do Brasil, de São Tomé, Cabo Verde, podes conduzir aqui numa boa. Mas haverá necessidade de trocar depois de algum tempo, percebes? Então, o documento de autenticidade é exatamente por isso, para testar ou verificarem a veracidade do teu documento. Até porque quando tu fores para o IMT, presencialmente, eles irão pedir o documento de autenticidade. O único documento que você anexa e eles vão querer pedir são a tua carta de condução e o teu documento de autenticidade da carta de condução. Eles ficam, retêm esses documentos, só depois é que vão liberar a tua carta portuguesa. Agora, quais são os procedimentos de troca? Eu vou mostrar os procedimentos de troca, nesse caso online, uma parte dos procedimentos online. Então, para a tela do telefone, vou te mostrar onde é que tu vais para fazer a troca. O primeiro passo é entrar no site do IMT, não é? Entra no site do IMT. Depois de entrar no site do IMT, os primeiros passos que vais fazer é o seguinte. Estando no site do IMT, tu vais criar uma conta, nesse caso se cadastrar, né? Quando for para preencher todos os documentos do formulário, haverá um processo condicionado. Por quê? Porque naquele ponto tu vais precisar de... O IMT vai emitir um alerta que você não tem o atestado de aptidão de condução. Ou seja, quando tentares fazer cadastramento e tudo mais, preencheres o formulário, você vai estar condicionado. Depois, terás que parar naquela tela mesmo, deixa aquela aba aberta, abra uma outra aba e vai pesquisar Doutor Online, vai fazer o teste de aptidão de condução. Ou seja, só depois de fazeres o teste é que a doutora, nesse caso que vai te fazer o teste, vai carregar automaticamente o teu certificado. Ela vai enviar pelo teu e-mail e vai carregar pelo site do IMT. Os sistemas estão todos conectados. Depois de tratares o atestado de aptidão, nesse caso eu estou a me referir para aqueles que vão trocar para a categoria B e B1, ou seja, no caso dos que vão trocar para a categoria C, terão que mostrar também o certificado de avaliação psicológica. Mas estou a me referir ainda para essas categorias, certo? Aquilo é muito simples, vai ser por uma videoconsulta e tudo mais.
E depois ela vai te mandar o atestado e ela vai carregar também no site. Só depois, após de receberes, nesse caso, o atestado, ela vai carregar também no site. Tu vai voltar novamente naquela aba, não é? Na aba do site do IMT e vai dar seguimento ao teu processo. Vais preencher todos os dados, vais anexar os teus documentos de identificação, não é? Vais anexar todos aqueles documentos que eu mencionei, que são os documentos necessários. Depois disso, vai te gerar uma referência de pagamento. Eu, no meu caso, ou seja, atualmente o IMT, para aqueles que estão a fazer online, tem um desconto de 10% e vais pagar apenas 27 euros. Isso mesmo, 27 euros. Mas preste atenção nesses detalhes. Primeiro, depois de receberes a referência de pagamento, não vais logo fazer o pagamento. Por quê? Porque o IMT, depois de te enviar a referência de pagamento, tu terás que aguardar 24 horas, só depois é que podes fazer o pagamento. Isso mesmo. Só depois de 24 horas é que a referência de pagamento estará válida para fazer o pagamento. A princípio eu tentei fazer o pagamento e não deu certo. E percebi logo, até porque lá tem uma nota a explicar este ponto. Certo? Então, depois de fazeres o pagamento, após 24 horas, nesse caso um dia, e fazeres o pagamento, tu vais receber uma notificação, não é? Por e-mail que a tua carta está em estado de análise. Tu vais entrar com as tuas credenciais, não é? No site do IMT vai te redirecionar para colocar, para entrar com a tua chave móvel digital ou com a tua senha das finanças. Para quem não tem chave móvel digital, pode entrar com a senha das finanças e vai te redirecionar para o site do IMT para assim acompanhar o estado do teu processo. Inicialmente o estado estará em análise, certo? Agora, sobre o tempo de espera. O tempo de espera. O meu estado ficou em análise desde o dia 24 de 9 de 2025, neste ano mesmo. Eu dei entrada no dia 24. Depois de se passar um mês, saiu desse processo de análise e o IMT enviou-me um e-mail a dizer que o meu processo foi aprovado. Isso mesmo. Recebi um e-mail do IMT a dizer que o meu processo foi aprovado. Eu vou colocar aqui as imagens para vocês compreenderem como é que foi. Nesse lado estará o estado do meu processo, que está em análise, e neste lado estará basicamente o e-mail que o IMT enviou-me a dizer que o processo foi aprovado. E com essas duas situações, só assim é que tu terás o ponto de partida para ir no IMT, porque quando o IMT enviar a mensagem que o teu processo já foi aprovado, só aí é que tu vais fazer o agendamento para assim ir presencialmente no IMT, fazer a entrega da documentação, ou seja, a entrega da tua carta antiga, para receberes a tua carta de condição nova. Isso mesmo, este é feito. Minha gente, então, este aqui é o conteúdo que eu queria vos mostrar. Este vídeo está muito longo, por isso é que eu dividi em duas partes, ou seja, eu vou dividir em duas partes. Para quem não compreendeu perfeitamente, para quem quer que eu faça o processo dele, puxa-me no off e dou segmento e trato isso. Então, até a próxima. Espero que compartilhem o vídeo o máximo possível para que outras pessoas possam, assim, entender como é que é feito esse processo de troca de carta de condução. Saúde!